Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Edgar. Vamos continuar falando sobre limites de funções. Então vamos recordar, como é que eu resolvo um limite de uma função e ver se tem algum empecilho ou precisamos utilizar alguma técnica específica. Nesse caso aqui, eu tenho uma fração, a minha função é 8 dividido por x mais 5, sabendo que o meu valor de x está tendendo a 4. Basta a gente aplicar o limite. Então, onde tiver a variável x, eu já vou colocar o valor. Então, eu tenho aqui o limite de 8 dividido por x mais 5, sabendo que o meu valor de x está tendendo a 4. Se eu aplicar, você vai ter 8 dividido por 4 mais 5, né? Então, onde estava a nossa variável, nós substituímos por 4. E com isso você vai ter aqui o resultado, que seria 8 dividido por 4 mais 5, que é igual a 9. Podemos deixar isso aqui em forma de fração, porque se você fizer a divisão, isso vai dar uma dízima, né? 0,8888 infinitamente. E esse daqui é o nosso resultado do limite. É mais interessante deixar em forma de fração, que a gente não perde resultados, ok? Vamos para o próximo? Então agora eu tenho aqui, como eu já tinha mostrado para vocês, a questão dos limites laterais. Aqui em cima eu fiz questão de deixar para vocês as regrinhas dos limites laterais. Vamos recordar, Se eu calcular o limite da minha função com o meu valor de x tendendo ao lado esquerdo para um determinado número, nesse caso o nosso número aqui é o número 1, Se ele for igual ao limite do lado direito, eu posso afirmar que é exatamente o que eu teria lá no ponto especificamente. Eu tinha resolvido essa expressão com vocês para exatamente quando o meu valor de x era igual a 1, e aí nós tínhamos encontrado a indeterminação, ou seja, nós tínhamos encontrado o valor 0 dividido por 0. 0 dividido por 0, pelo fato de ser indeterminação, não quer dizer que não existe o limite da função. Existe. Como é que a gente calcula o limite da função? Ou aplica-se ali uma fatoração para tentar sair daquela indeterminação, ou se aplica-se os limites laterais. Então, aqui mais uma vez, mostrando para vocês que eu estava pegando valores à esquerda de 1, mas muito próximos a 1, Então, nós pegamos aqui o 0, o 0,5, o 0,8 e assim sucessivamente nós conseguimos identificar que as imagens, à medida que meu valor de x tendia a 1, as imagens se aproximavam de 2. E aí nós tínhamos afirmado que o valor do limite era igual a 2. Isso serve para todos os casos de indeterminação. Por exemplo, supomos que eu tenha lá limite com meu valor de x tendendo a 2 da expressão matemática x² menos 4 dividido por x menos 2. Olha lá, se eu substituir, 2² vai me dar 4, menos 4, o numerador vai me dar 0. No denominador seria 2 menos 2, o denominador também vai me dar 0. Ou seja, de novo eu tenho uma indeterminação, tá? O que eu faço? Eu quero estudar essa função à medida que ela se aproximar do valor numérico 2, tá? Então o que nós vamos fazer é estudar o que acontece quando meus valores de x se aproximam de 2, mas antes de 2. Eu vou fazer uma pequena escala aqui, ó. Então, começando em 1 e terminando em 2, eu posso fazer algumas divisões e tentar identificar o que acontece com esses meus valores quando eu jogo lá na função. Então, se eu jogar o valor numérico 1, que é o resultado que eu teria ali? Então, eu teria lá 1 elevado ao quadrado, menos 4, dividido por 1, menos 2. 1 ao quadrado vai me dar 1, menos 4, dividido por 1, menos 2. O numerador vai me dar menos 3, o denominador vai dar menos 1. Ou seja, o resultado numérico que eu encontro é 3. Então, quer dizer, se eu trabalhar com valor de x igual a 1, a minha imagem vai ser 3. Vamos fazer a mesma coisa se eu fizesse isso com 1,5. Então, eu teria lá 1,5 ao quadrado menos 4, isso dividido por 1,5 menos 2. 1,5 elevado ao quadrado me dá 2,25.
Para quem não lembra, um número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então eu estou multiplicando 1,5 vezes 1,5, tá? Que vai me dar 2,25. Isto menos 4 dividido por 1,5 menos 2. 2,25 menos 4 vai me dar menos 1,75. Isso vai ser dividido aqui por menos meio. E o resultado disso vai me dar 3,5. Então eu sei que à medida que eu usar o valor de x igual a 1,5, a minha imagem vai me dar 3,5. E eu continuo esse processo sucessivamente. Vou fazer isso daqui com 1,8, vou fazer isso daqui com 1,9 e vou utilizando valores tão próximos, mas tão próximos de 2 que seja possível, de tal forma que o valor que eu utilizar aqui esteja se confundindo com o próprio 2. Daí que surge o conceito de limites. Eu não vou utilizar o 2, mas quero utilizar valores mais tão próximos de 2 para saber o que é que está acontecendo. E à medida que você fizer isso, os resultados que você vão encontrar aqui estarão na casa de 3,99999 e assim sucessivamente. Quanto mais próximo de 2 eu tiver, mais próximo de qual número inteiro ele vai estar? Vai estar mais próximo aqui no caso de 4, né? 3,9999 é igual a 4. Então eu posso afirmar que o limite lateral esquerdo a 2 da função x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2 é igual a 4 sem ter que fazer a fatoração, que é uma das técnicas que eu posso fazer isso, tá? Vamos ver o que acontece para o lado direito. A mesma coisa, né? No lado direito, eu estava querendo analisar aqui o que acontecia quando os meus valores de x tendiam a 1, mas eles têm que diminuir, têm que se aproximar de 1 para o lado direito. Então começou aqui, ó, em 2 e foi diminuindo, e aí eu consegui identificar o que acontecia com a imagem. Então vou mostrar para vocês aquele mesmo limite que a gente estava vendo lá, que era limite de x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2, só que agora eu quero saber o que acontece quando o meu valor de x estiver se aproximando de 2 pelo lado direito, ou seja, valores maiores do que 2. Então se eu tivesse uma reguinha lá, com 2 aqui e o 3, eu quero saber o que acontece com aquela expressão matemática quando o meu valor de x for igual a 3, depois se aproxima de 2. Se fosse 2,5, o que acontece com esse valor? Se fosse 2,1, o que acontece com esse valor? E assim sucessivamente. Vou fazer um cálculozinho ali só para vocês verem. Se fosse o 3, o que eu teria seria 3 ao quadrado menos 4 dividido por 3 menos 2, né? 3 ao quadrado é 9, menos 4, 3 menos 2 é 1, o resultado seria 5. Então, se eu estiver trabalhando com o valor numérico de x igual a 3, a imagem me dá 5. Vamos fazer a mesma coisa com 2,5. Olha, 2,5 elevado ao quadrado, menos 4, dividido por 2,5, menos 2. 2,5 ao quadrado é 2,5 vezes 2,5, que vai me dar 6,25. Menos 4, dividido por 2,5 menos 2, me dá 0,5. 6,5 menos 4 me dá 2,25, que dividido por meio vai me dar 4,5. Então o resultado aqui cai para 4,5. E assim sucessivamente, os valores vão estar tendendo, nesse caso, a 4,000001, ou seja, vão se aproximar de 4 de qualquer jeito. Então, dessa forma, eu posso afirmar que o limite lateral direito a 2 da expressão x ao quadrado menos 4 com x dividido por x menos 2 vai ser igual a 4. E aí eu consigo dizer quem que é o limite lateral direito e quem é o limite lateral esquerdo desta função.